E aí, galerinha do Terceirão, começando mais uma aula de geografia. Juntos aqui, eu e o professor Jorge Adelso, que é o cara. Que é isso, meu amigo? Eu sou o seu assessor. É nada, ele aqui é o chefe, gente. Ele tá com humildade aí. Então, gente, voltamos aqui para mais uma aula de geografia geral com vocês aí, galera do Terceiro, para trabalhar a segunda parte do conteúdo sobre a urbanização do Brasil. Esse tema, galera, é muito importante porque questões de urbanização, de população, sempre vem cobrando aí no Enem e em várias bancas de vestibulares, né, professor Jorge? Com certeza, assunto recorrente. Com certeza. Então, olha só, quer uma dica, quer um feedback? Fique ligado aí na aula, anota todos os pontos porque essa aula certamente vai ser muito importante aí para o teu sucesso. Fechou? De olho no quadro, vamos lá. Aula 4.1, Geografia Geral. Urbanização do Brasil, parte 2. Nós vamos ver, né, a questão da hierarquia e a questão da rede urbana. Vamos falar sobre as metrópoles brasileiras, a questão da moradia urbana e a especulação imobiliária. Exatamente. Rede urbana. Rede urbana, conjunto de malha urbana de um país. Interligação entre as cidades. Então, olha só, Rogério, a gente já começa ali com dois conceitos, né? Rede, etimologicamente, são pontos, né? Muito bem. Tem a rede de pesca? Tem a rede de balanço também, que tem os punhos, né? Isso. Então, a rede, ela tem linhas Certo. e tem nós, são os pontos. Certo. O que vai conectar esses nós são essas linhas, linhas, mas esses nós vai se tecendo aquela rede que vai servir para alguma coisa. Por exemplo, uma rede de pesca pegar peixe. Exatamente. Não é isso? Então, galera, é essa mesma ideia. A interligação, obviamente, é uma interligação complexa quando se trata de cidades. Não é isso, Rogério? Muito bem. As redes são várias. A gente pode falar uma rede de computadores, a gente pode falar uma rede de telefonia, uma rede elétrica, uma rede de água e esgoto, Exato. uma rede rodoviária, né, que chama-se malha rodoviária, que é malha, olha só, malha rodoviária, que também são nós, que faz essa interligação entre os lugares. Exatamente. É isso? Então Muito por bem. isso que é utilizado esse termo, rede, porque faz realmente essa conexão dos lugares. Beleza? Exato. Vamos lá no quadro, meu diretor. Olha aí, tudo isso que o professor Jorge falou, essas redes, né, na geografia, que é a rede urbana, ela acontece a partir desses fluxos de mercadorias, pessoas, capitais, que é dinheiro, né, professor Jorge? E informações, que são vinculadas constantemente. Aí as informações, principalmente quando a gente fala na atualidade, utilizando esse espaço virtual, né? Isso. Então, obviamente, que a gente volta para essa palavra aqui, ó, fluxo. Um fluxo de mercadorias. Não é isso? Rogério, como é que se faz esse fluxo de mercadorias? Tem que ser pelas vias. Exatamente. Não é isso? Os modais, né? Os modais. De transporte. Pode ser uma rede rodoviária, uma malha rodoviária, pode ser navios, barcos, uma hidrovia. Muito tudo bem. Conectando, tudo fazendo um fluxo de ida e de volta. É isso? Pode ser um fluxo de pessoas utilizando também essas mesmas redes, não é isso? De transporte. Exatamente. Pode ser pessoas conectadas na rede mundial de computadores. Muito que bem. aí essas pessoas estão conectadas ao mundo. Exatamente. É isso? Pode ser um fluxo de capitais. Olha só, Rogério, quando a gente fala de capitais, a gente está falando de grana, né? Dinheiro. Grana, de dinheiro. Então, Rogério, você paga a conta pelo celular? Com certeza. Você vai, entra no aplicativo do seu banco, já era, mandou o dinheiro. Você pegou em dinheiro? Negativo. Não, foi um fluxo. Agora, imagine o fluxo que se tem de capitais em bilhões. Exatamente. Em bilhões. E não é de reais. Estamos falando de dólares. Exatamente. Euros.
né? Isso, pesos, etc. Todas as moedas do mundo agora são tudo por esse fluxo informacional. Exato. Essa troca de, digamos, dinheiro, né? Moeda em pagamento a produtos, mas não se pega mais no dinheiro, é tudo virtual. Muito bem. Basta ter a grana presencial lá no banco. Que não aparece do nada. Não aparece do nada. Então, esse fluxo, ele acontece nesse mundo das redes dessa forma, graças ao nível tecnológico que nós temos atualmente. Muito bem, Isso, com certeza. a tecnologia das telecomunicações aliada à computação, à internet, faz esse mundo virtual praticamente infinito, Rogério. Exato, falou tudo. É isso? Na hora, professor Jorge. Vamos lá no quadro, meu diretor. Bora. E aí, vamos avançar com essas informações aí. O professor Jorge explicou, mas a gente traz aí toda essa informação, né, sobre rede urbana, que milhões de pessoas e toneladas de mercadorias circulam entre as cidades diariamente. Muitos dos fluxos de pessoas são diários. A galera se move, né, por conta de motivo do trabalho, estudo, compra, assistência médica, negócio, participação nos eventos como feiras, exposições, palestras, shows, lazer, turismo e etc. Nesse que está entre parênteses aí, Rogério, qual que tu gosta mais? Eu gosto Feiras, exposições, palestras, show, o que tu mais gosta? Eu gosto de exposições. Exposição, é? Uhum. Eu gosto de feira, eu gosto de ir lá na feira, comer um pastel com um caldo de carne. Também, é muito bom, com certeza. Não é só essa feira que o texto está se reportando, Sim, né? Feiras de negócio, Isso, né? feira de empreendedorismo, várias as feiras. Exatamente. Né? Mas pega esse nome de feira, que é a feira tradicional, que a gente conhece, né? Que está colocando aí como eventos, né? Mas isso. desse jeito. Vamos lá. Então, olha só, galera. As cidades, elas se estabelecem entre si e essa relação vai depender de uma função, né, professor Jorge? Nesse relacionamento da cidade. Vamos colocar uma cidade mais desenvolvida, que oferta mais serviço. Então, essa função da cidade é muito importante para poder determinar a sua relação com as demais. Vamos lá. Isso vai, obviamente, não estar descrito no texto. No entanto, o aluno tem que entender que aqui está funcionando a hierarquia. Com certeza. É isso? Exatamente. Que daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor, detalhadamente essa questão da hierarquia. Então, olha só, vai depender da função. Que função é essa? A variação que essa determinada cidade ela oferta aí os seus serviços, os negócios, as mercadorias, infraestruturas e o potencial econômico. Então, a cidade de uma rede urbana constitui-se em uma espécie de hierarquia, que o professor Jorge até fez o H lá no slide anterior. Então, uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo, galera, do papel que ela exerce. Então, essa capacidade de exercer influência, exercer atração, chama-se de polarização desta cidade. Então, né, Rogério? Por exemplo, o nosso aluno, é um aluno do campo, ele vê isso acontecer. Sim. Não é isso? A motosserra, quando ela estraga, eles têm que ir consertar. Com certeza. É um serviço que ele vai em algum lugar. Exatamente. Então, aquela cidade que está próximo do lugar dele vai ter aquele serviço, vai exercer essa função. Muito bem. Não é isso? Tem a questão do trator, que esculhamba. Tem a questão dos insumos, fertilizantes que eles precisam comprar. Então, dá de perceber a hierarquia acontecendo do campo em relação à cidade. Com certeza. Não é isso? Exatamente. São exemplos. Aí esse aluno, às vezes, mora lá numa linha, numa gleba, no distrito. No quilombola. No Ribeirinhos, onde não oferta esse determinado serviço, né? Então, ele vai procurar aquela determinada cidade, aquele determinado local que tem ali aquela função, né, de ofertar aquele determinado serviço. Perfeito. Beleza? Vamos lá, no quadro. Então, essa capacidade de atração que a cidade exerce, a gente chama aí de polarização, né, professor Jorge? É isso aí. E aí nós temos aqui umas informações sobre a hierarquia urbana.
a rede de polarização, essa influência, né, que ela acaba exercendo. Então, nós temos no Brasil megalópole, o que é uma megalópole? É uma área superurbanizada com a grande oferta de serviços, né, professor Jorge? É isso aí. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem essa região... O eixo Rio-São Paulo. Exatamente. Cidades globais são cidades que exercem influência a nível mundial. E aí, dentro dessas cidades globais, a gente vai encontrar uma grande concentração, né, da aglomeração urbana e ela exerce influência internacional. Por que ela exerce essa influência internacional? Por exemplo, São Paulo, um centro de negócio, onde tem concentração de grandes indústrias aí, marcas multinacionais dentro de São Paulo. Dentro do território de São Paulo, a gente encontra pessoas de diversas partes do mundo, fazendo ali aquele estado, um estado multicultural, né, professor Jorge? E Rio de Janeiro também é uma cidade global porque, às vezes, o cara está lá no Extremo Oriente, lá no Japão, lá na China, mas lembra das praias, lembra do Carnaval do Rio de Janeiro, né? A gente falando assim da situação global, tá? Depois a gente vai trazer a nível Brasil. E aí, galera, a gente observa o quê? Essa influência, né, professor Jorge? Principalmente aqui de São Paulo. Eu acabei de grifar, né, ali circular, porque ela é a nossa principal cidade em relação à questão de polarização. Com certeza. Em relação também à questão econômica. Muito né, bem. Isso é o estado que tem a maior polarização industrial também. E aqui no mapinha a gente observa isso nessa cor rosa que o professor Jorge marcou. Então, São Paulo acaba exercendo essa influência de polarização na região Nordeste, na região Norte, na região Centro-Oeste e na região Sul do Brasil. Então, olha só, galera, o que a gente deve verificar nesta imagem? Ele demonstra e evidencia o papel da influência dessa hierarquia urbana. Exatamente. A influência do Sudeste, o eixo Rio-São Paulo, vem a chegar até aqui em Rondônia, Acre. Olha só, o cor-de-rosa chegando praticamente em todos os lugares do Brasil. Ó, Amazonas, Pará, Nordeste todo. Então, a influência de São Paulo é muito grande. Com certeza. É isso? Aí, ó, a gente pode ver ali a região de Sul e Sudeste, Sul, particularmente o Sul, a influência dela fica limitada a ela mesma, em menor escala. Não necessariamente quer dizer que só é ela, né, tá? Como o gráfico demonstra, mas ela fica mais polarizada ali na região sul mesmo do Brasil. Exatamente. Ok? Então, você pode dar uma analisada aí nessas cores, ó, Fortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, vocês vão poder observar essa hierarquia e essa rede de polarização a nível Brasil. Beleza? Mais alguma coisa, Rogério? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. E aí a gente tem as cidades contíguas, segundo a hierarquia urbana, que exercem influência no espaço urbano, sendo regiões importantes econômicas do Brasil, galera. Então a gente verifica aqui, ó, no mapa, né? No gráfico, na tabela do IBGE, as 10 regiões metropolitanas mais populosas do Brasil. Aí a gente tem na primeira posição São Paulo, né? Região metropolitana. Na segunda posição a gente vai ter Rio de Janeiro. Depois vem Belo Horizonte, Porto Alegre, o DF, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba e Campinas. Então, as maiores regiões metropolitanas, as regiões mais populosas metropolitanas do Brasil. Então, olha só, Rogério, inclusive a gente pode destacar novamente São Paulo, né? Olha só, a região metropolitana de São Paulo, ela é 10% da população. Não é isso? Do país. Exatamente. Então,
é uma região muito grande, muito densamente povoada. Com certeza. Não é isso? Olha só a diferença dela para o Rio de Janeiro. Essa diferença já vai cair pela metade. Metade. Metade praticamente. E ainda assim, sendo a metade, o Rio de Janeiro é o segundo colocado. Sim. Só para a gente, eu estou fazendo essa especificação, para vocês entenderem a influência da região metropolitana de São Paulo a Muito nível bem. Brasil. Exatamente. Beleza? Vamos lá, mais informações aqui. E aí a gente volta agora para mostrar na prática essa questão para vocês, o que é hierarquia urbana. Então, a hierarquia urbana é essa organização das cidades de uma escala de subordinação. Ou seja, né, tem uma cidade que exerce maior influência, uma cidade que exerce média influência e uma outra que exerce menor influência. Então, essas diferentes influências que eu citei de uma cidade grande, média e pequena é o que a gente chama aí, galera, de hierarquia, beleza? Anota aí, ó. Hierarquia urbana, beleza? Então, a hierarquia representa o quê? A estrutura, o espaço de um país, né? Tá falando de um país, mas ela pode ver também, ser estudada a hierarquia a nível mundial, a nível estadual, mas nesse caso a gente está estudando a nível país, né? Então, olha só, vilas, cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas de médio porte acabam se subordinando às cidades grandes. Então, Rogério, quando você falou a hierarquia, a estrutura e o espaço de um país, a gente viu ela aqui, ó, de uma forma, né, detalhada, que é essa influência Com certeza. exercida pelas regiões metropolitanas no Brasil. Exatamente, professor. Não é isso? Na hora. E aí a gente vai verificar também o próximo slide, que é um gráfico, né? Que fala sobre essas relações entre as cidades e uma rede urbana. Então, estudar, galerinha, hierarquia urbana é olhar para o passado e olhar para o esquema atual. No esquema clássico, vamos colocar principalmente esse esquema clássico até 1950, 1970, a gente tinha aí uma situação de hierarquia no Brasil completamente diferente dos dias atuais. Era gradual, né? E é gradual, é sistemática, mas por que a gente vai até verificar ali daqui a pouco no esquema? Olha só, qual que é a diferença da clássica para a atual? A partir de 1950, 1970, tivemos grandes transformações, revoluções, principalmente aqui no Brasil, do campo tecnológico, do campo da comunicação, e essas relações acabaram mudando e encurtando, mudando aquele esquema ali, né? Vamos colocar clássico para o esquema atual, quando falamos de hierarquia. Então, isso foi sendo transformado, porque lá no esquema passado... Vamos lá no quadro rapidinho, a gente vai voltar para o professor Jorge falar aqui, complementar. Vamos lá no quadro, diretor. Olha aí, vamos explicar aqui no quadro é melhor, né, professor Jorge, no esquema, né? Então, olha só, no esquema clássico, vamos pensar isso mais ou menos 1950 até 1970, eu tinha a vila, que seria essa área de menor influência dentro da hierarquia. A vila, ela não se relacionava, professor Jorge, quando ela precisava de algum serviço, algum produto, diretamente com a metrópole. Era muito difícil ela se relacionar. Então, ela seguia esse esquema de hierarquia. Quando ela precisava de alguma situação, quem morava na vila geralmente procurava aquela cidade de maior porte, mais próxima da vila, que era a cidade local. A cidade local, quando ela precisava de algum serviço, de comprar algum produto, ela também não recorria à metrópole nacional. Ela buscava aqui o centro regional mais próximo para procurar aquele determinado serviço ou produto. E assim, sucessivamente. O centro regional tinha relação com a metrópole regional. A metrópole regional, quando não tinha aquele determinado produto ou serviço, procurava onde? Dentro da metrópole nacional. É tipo aqui, ó, metrópole regional Manaus. Isso lá em 1950 e 60. Quero comprar um equipamento hospitalar.
não encontro na metrópole regional de Manaus e nem ali em Belém. Então, eu vou procurar onde? Na metrópole nacional, que no caso seria São Paulo. Beleza? Já no esquema atual, a gente percebe o que, professor Jorge? A mudança, né? É isso aí. E aí, quando eu percebo essa mudança, se você observar aqui no esquema atual, você vai observar o seguinte: agora, a cidade local, chama a atenção de vocês, ela já tem uma relação direta com a metrópole nacional. Por que ela tem essa relação direta com a metrópole nacional? Porque hoje ela consegue ter esse acesso mais facilmente com a metrópole. Porque ela tem um telefone, ela tem um celular, ela tem um e-mail, ela tem um sistema de call center que ela consegue comprar seu produto via internet, atendimento virtual, ou via, vamos colocar, telefone. Quando a gente fala dessa compra virtual, é chamado de e-commerce, né? O que é o Isso. comércio eletrônico, né, professor Jorge? Interessante que você está falando, que o aluno não pode perder de vista isso. O mundo tecnológico que a gente vive, esse aparato tecnológico altamente avançado, ele encurtou distâncias. Exatamente. Ele quebrou barreiras. Muito bem. Ele quebrou fronteiras. Ele acabou essas hierarquias. Exato. As hierarquias se tornaram mais flexíveis. Com certeza. Como você falou, pode ter o acesso direto. Direto. Inclusive, fazer uma pergunta para você aqui. Passa agora. Só para você, não quero que ninguém ouça, hein? Ninguém vai ouvir aí, ó. Você já comprou alguma coisa lá da China diretamente? Comprei da China. Tá vendo? E chegou. E chegou. E agora tá chegando mais rápido. Isso, e mais rápido. Temos, inclusive, uma descentralização das entregas, da logística. Melhorou bastante, Com né? certeza. No último tempo. Então, galera, é isso. Anote. O que fez com que essas tecnologias, como é que se fala? As hierarquias deixassem de ser clássicas e se tornar mais flexíveis, e esse acesso às metrópoles, tecnologia da informação, Com certeza. internet, e-commerce, o e-mail, telefone quase ninguém usa, não é isso? Celular. Então, esse mundo tecnológico fez encurtar as distâncias, as barreiras, você faz um Pix e as coisas chegam. Exatamente. Não é isso, Rogério? Muito bem. Foi uma revolução, né? Revolução. Revolução. Total. Que aí por isso que acabou mudando essas relações dentro da hierarquia. Perfeito. Vamos lá no quadro? Então aí a gente tem, ó. Então, quebrou, né? Nada rígido. Cidade local consegue ter contato com a metrópole nacional, o centro regional, da mesma maneira. A metrópole regional também consegue ter essa relação. O centro regional consegue ter esse contato com a metrópole regional e a cidade local, que na hierarquia clássica não tinha contato nem com a metrópole nacional regional, agora tem essa ligação direta, né, professor Jorge? Exatamente. Então é isso. Estão todas interligadas. Interligadas, muito bem. Mas ainda a mais distante é a vila. Exatamente. Aquele local onde tem uma menor capacidade de comunicação, Com certeza. de telecomunicações, de tecnologias da informação. Às vezes até o acesso é difícil na O vila. acesso é mais difícil. Verdade. Não é isso? Com certeza. Mas nas cidades locais já é possível. Já é possível. Aí, às vezes, como você falou, uma cidade local não tem uma peça, por exemplo, para um veículo, para um carro. Aí ela vai acessar. Ou ele vai acessar os dois. A metrópole regional, a cidade regional, o centro regional, ou diretamente a metrópole. Exatamente. Para ver quem que vai conseguir essa peça para ele. Com certeza. Por isso que ali está tudo interligado. Exatamente. Existe essa flexibilidade agora. Não é A isso? outra situação que a gente pode exemplificar, que fica bem claro, é a questão das universidades, que antes você tinha em Porto Velho, o cara tinha que sair lá do interior e vir para Porto Velho. Hoje a gente tem o EAD, que era uma faculdade lá de São Paulo, que o cara eu quero estudar naquela faculdade, tem que ir até São Paulo. Isso. Na hierarquia, não. Hoje ele consegue fazer EAD à distância, dentro do seu local, consegue ter essa integração lá com a grande metrópole. Isso, nós falamos de mercadoria, agora estamos falando de educação. Educação. Ainda podemos falar de saúde. Exatamente. Numa vila, a pessoa, por exemplo, quebra um braço, aí, dependendo da complexidade do procedimento que é necessário, aí ele vai lá e faz um raio-x. Aí o médico, olha, um raio-x só não vai dar de fazer, eu tenho que ver uma ressonância magnética. Aí aquela cidade pequena não vai ter que ir para um centro regional. Isso mesmo. Não é isso? Aí pode chegar aqui em Porto Velho, por exemplo, falando de Rondônia, e fazer esse exame.
É isso? Se pedir uma complexidade maior, aí vai para um grande centro urbano fazer talvez uma cirurgia de alta complexidade. Muito bem. Então, só dando um exemplo, tá, pessoal? Mas pode ser falar do quê? Do coração, que é mais complexo, né? Certo. Da visão. Então, são vários procedimentos que antigamente era feito só nos grandes centros, mas aí já temos acesso aqui nos centros regionais. Muito É bem. isso? Como Porto Velho. Exatamente. É isso? Mas ainda essas vilas são dependentes desses outros lugares. Com certeza. É isso, Rogério? Muito bem. Mas a gente conseguiu evidenciar claramente que a saúde também segue essa hierarquia. Exato. Não é isso? Na hora. Beleza, galera? Vamos lá no quadro. Vamos lá. Vamos avançar para mais informações sobre essa aula. É uma aula bem interessante, né, professor Jorge? É. Então, na hierarquia urbana do Brasil, nós temos as grandes cidades. Nessas grandes cidades da hierarquia urbana do Brasil, a gente observa o quê? Essa grande concentração populacional, que são chamadas aí, essas grandes cidades do Brasil, de metrópoles. E dentro dessa metrópoles do Brasil, as nacionais, as regionais, a gente vai encontrar essas diversidades, né, de serviços, né, de produtos dentro dessa região de metrópole. Uhum. As cidades médias, dentro da hierarquia, elas ofertam alguns serviços. Não são todos, né, comparado com a metrópole, né, professor Jorge? Atualmente, essas cidades médias estão em expansão, em fase de crescimento. A maior prova disso é que, até 1980, boa parte da indústria do Brasil estava concentrada na região sudeste do Brasil. E, a partir de 90, foi se expandindo. Então, o que motivou o crescimento dessa cidade média? Essa expansão industrial, principalmente a partir ali do início da década de 90 em diante, professor Jorge. As cidades pequenas, dentro da hierarquia, também vão ofertar alguns serviços. E aí, dentro dessas regiões, ainda a gente tem baixo consumo. Por isso que ela não oferta uma grande diversidade de serviços, se comparado com uma cidade média e grande porte. Vamos lá, professor Jorge. Segundo a classificação do IBGE 2008, fazem parte da hierarquia urbana brasileira. Primeiro, são 12 metrópoles. Exatamente. É isso? Elas atuam ali em questão de subníveis. Nós temos a grande metrópole nacional, anotem aí, é São Paulo. Grande metrópole nacional, uma cidade global também, né, Rogério? Exato. Aí nós temos a metrópole nacional, que é o Rio de Janeiro e Brasília. Rio de Janeiro ainda com a relação, tem a questão do turismo, tem a questão da indústria também lá, né? Muito E bem. então é econômico. Já Brasília é uma questão administrativa e política. Muito bem. Não é isso? Exato. Aí nós temos as metrópoles, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Fechou. Aí ó, nós temos a capital regional, que são 70. Influência dela é regional, ela não tem influência nacional. Tem o centro subregional, que é 169, que é uma área um pouco mais reduzida, né, do que as capitais regionais, mas ela tem relação com a metrópole e a presença adensada. Isso acontece principalmente no Nordeste e o Centro-Sul do país. E um centro local que vai sempre estar acontecendo na área de atuação dos municípios. Show de bola. Beleza? Na hora, professor. São Paulo e Rio possuem vasta rede de infraestrutura e serviço que as tornam capazes de fazer a ligação entre as diversas atividades exercidas em todo o país e, inclusive, no exterior. Olha só. Então, reconhecidamente, são cidades internacionais. Exatamente. Não é isso? Com certeza. Aí temos aí Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília, que aí acabam influenciando por conta da sua infraestrutura, as atividades econômicas, que acaba permitindo esse intercâmbio com outras regiões do país, né, professor Jorge? É isso aí. Turismo, carnaval,
gente pode colocar também Questão política, no questão caso de política Brasília, em né? Brasília. Muito Isso aí, bem. é cultural. Cultural. Isso aí. Temos também Belém, Manaus e Goiânia, que essas já vão ser áreas de metrópoles regionais, polarizam atividades exercidas das regiões onde estão situadas. Por exemplo, Manaus ela exerce uma grande influência aqui em Rondônia. Com Não certeza. é isso? Tem um Tem. fluxo de mercadoria e pessoas bem intenso. Exato. Via rede de hidrovia, por exemplo, a hidrovia do Madeira. Exato. Saindo muitos produtos daqui e vindo de lá, circulando pessoas e mercadorias. Com certeza. Os papéis ocupados pelas cidades na organização socioeconômica e espacial do Brasil é também chamada aí, ó, é também na organização do espaço mundial, né? E também, né, na verdade, olha só, vou ler novamente para vocês que os papéis ocupados pelas cidades na organização socioeconômica e espacial do Brasil e também na organização do espaço mundial, a gente observa essa influência da hierarquia urbana do Brasil, não somente no nosso território, mas a nível mundial também, né, professor Jorge? Isso, aí a gente olha a legenda e percebe que nós temos aqui, estamos aqui com o mapa do Brasil e evidenciando para vocês onde estão a hierarquia urbana. Olha só, o quadradinho maior do Brasil está ali ó, no eixo Rio-São Paulo. Muito A bem. região onde concentra a maior capacidade econômica do Brasil, a maior expressividade econômica, digamos assim, né? Exato. Melhor Uhum. expressividade econômica e que acaba por influenciar todas as regiões do Brasil. Aí nós temos a metrópole nacional, que vai estar lá em Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza. Então, cada cidade, essas que têm aí essa sua geometria, vai ter a sua influência e vai ter aqui o seu conceito do que se trata. Por exemplo, Porto Velho, né, que é uma bolinha aqui, ó, ela vai ser um centro regional Muito de bem. influência praticamente em toda a Rondônia. Exato. É isso? E nós estaremos interligados principalmente com Manaus, que seria o centro, né, uma metrópole mais perto daqui para resolver algumas coisas, né, A Rogério? nossa metrópole regional, né? Isso, a nossa metrópole regional, Manaus. Ok? Exatamente. Vamos lá. Então, a questão da moradia urbana dentro do nosso espaço aí do Brasil. Então, um traço marcante do processo de urbanização no mundo subdesenvolvido e no Brasil é a precariedade das condições de moradia e de parcela considerável da população, sobretudo aí nas grandes cidades. Por que sobretudo nas grandes cidades? Porque essas grandes cidades, galera, você tem que lembrar o seguinte, no processo de industrialização do Brasil, foram polos atrativos, né, professor Jorge? É isso aí. Onde um grande fluxo de pessoas migraram para essas regiões e a gente sabe que eram trabalhadores que não tinham boas condições de vida e acabaram morando nessas áreas denominadas periféricas, chamadas de favelas, que na atualidade a gente vai chamar de comunidade, né, professor Jorge? Perfeito. Então, é por isso que a gente observa esse crescimento aí desordenado das cidades a partir desse grande fluxo impulsionado aqui para as grandes metrópoles lá na metade do século XX, a partir do processo da industrialização. Beleza. Vamos lá no quadro. E aí foram surgindo todos esses problemas aí de moradias no Brasil e em várias partes do mundo subdesenvolvido. Segundo o IBGE, conhecido como favelas, palafitas, entre outras, os aglomerados subnormais são formas de ocupação irregular de terrenos públicos ou privados, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas que apresentam restrições à ocupação. A população dessas comunidades vive sob condições socioeconômicas de saneamento e de moradias precárias, diz o Instituto. Está muito bonito esse texto. Sim. Está muito bonito, mas a gente pode falar mais no popular, Rogério. Fale no popular, então, professor Jorge. É lugar feio. É onde as pessoas não podem, é onde elas podem estar ocupando, são palafitas, está ali perto dos esgotos.
a céu aberto, é perto do esgoto a céu aberto, é perto de um garapé contaminado, De lixões. é perto do lixão, é lixo a céu aberto, é falta de infraestrutura, Exatamente. é falta de casas de forma que seja para a condição humana adequada. Exatamente. Não é isso? Então, são favelas, falta infraestrutura, falta educação, escolas, falta posto de saúde. Desse jeito. É isso? Muito bem. São áreas inapropriadas, né, professor Jorge? Isso. Resumidamente, né? Isso. Importante lembrar que, de acordo com o IBGE, embora a proliferação de ocupações irregulares seja associada, geralmente, a cidades maiores, como o Rio e São Paulo, o levantamento mostra que essas comunidades estão localizadas em grande proporção em cidades pequenas e capitais do norte e nordeste do país. Obviamente, a gente quer que o aluno lembre que essa condição é uma condição que está mais vivenciada pelos países subdesenvolvidos. Muito bem. Isso não vai estar relacionado, se é um país subdesenvolvido, não vai estar relacionado só à questão de ser uma grande cidade, não. Não. Vai estar na cidade pequena também. Exatamente. E falando de Brasil, a gente observa principalmente no norte e nordeste que são as regiões do Brasil menos desenvolvidas, né, professor isso. Jorge? Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Avançando. Vamos, para a gente finalizar. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da especulação imobiliária. Isso. O local recebe investimento de uma pessoa ou de uma empresa. Ou seja, olha só, o objeto, uma venda ou aluguel. Prazo, médio ou longo prazo. Efeito, aumento do preço. Ou seja, você tem um terreno, não é isso? Uhum. Você investe naquele lugar, aí o objetivo é venda ou aluguel. Só que é médio e longo prazo, não a curto prazo. E aí vai o quê? Haver o aumento do preço. Isso chama-se especulação. Ou seja, a pessoa deixa a terra parada lá, muda-se o tempo e aumenta-se os valores dessa terra. Muito e bem. vai se tornar muito caro, né? Como que tá aí, né? Aham. Comprou um determinado espaço, com o passar dos anos ele mudou as características, aquela estrutura foi melhorada e, consequentemente, vai aumentar o valor do terreno. Então, historicamente, a ocupação do solo do solo urbano levou grande parte da população mais pobre para a periferia, óbvio, isso é certo. Isso resultou da ação dos responsáveis pelo planejamento urbano, que, via de regra, não priorizaram a questão da habitação para a população de baixo poder aquisitivo. Então, as pessoas vão ser realmente expulsas para a área periférica das cidades, né, Rogério? Muito bem. As empresas imobiliárias também participaram ativamente desse processo, loteando a cidade de acordo com os interesses de valorização dos seus imóveis no mercado. Esse modelo de ocupação urbana tornou-se, assim, amplamente favorável à especulação imobiliária. Ou seja, as empresas imobiliárias também têm a ver com esse processo de especulação da terra. O que vai acontecer? A gente vai ter a questão do capitalismo ali, ó, que fazendo parte dessa sociedade, aquelas manchas urbanas ali, sem nada tal, mas aquela terra, mesmo sem nada, já está com um valor absurdo, muito alto. Com certeza. Não é isso? Verdade. Enquanto que para lá, já às vezes até 2, 3 quilômetros de distância, já está cheio de casa, já está se urbanizando para lá. Com certeza. E aquela área que está um vazio ali, vai ter um alto valor, porque está mais próximo do centro. Com por certeza. Exemplo, o que um dia era distante do Exato. centro. Não é isso? Rogério do céu, é muito assunto, hein? Muito assunto, mas tranquilo, né? Tranquilo. Bem suave. Então, se você ficou ligado, agora você vai fazer daqui a pouquinho uma revisão e depois a atividade. Fechou. Quase que eu falo atividade, mas lembrei ainda que tem uma coisinha boa ainda que é a revisão, né? Isso. Então é isso, galera. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.